estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Missionando, uma parceria da APMT com a IPP-TV. E o nosso tema hoje é muito interessante, eu creio que vai ficar bem ligado aqui, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre parcerias na obra missionária. E para este episódio nós temos 3 convidados que com quem nós vamos estar aprendendo bastante, né? Nós estamos aqui com o reverendo Amaury Júnior. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, mas também é o nosso atual presidente da APMT. Nós também estamos com o reverendo Marcos Agripino, que é o executivo administrativo da APMT, e o nosso reverendo Cássio Silva, que também é o nosso executivo operacional. Sejam muito bem-vindos. Olá, paz seja com todos. Prazer grande estar aqui e poder conversar sobre esse assunto que ferve e arde bem no nosso coração, né? Então, com certeza será algo enriquecedor para você que está aí do outro lado, nos acompanhando, participando conosco. Que o Senhor nos use, derrame graça e, como fruto dessa boa conversa, Deus levante novos missionários. Amém. Para mim é uma alegria novamente voltar aqui a esse programa e ver que nós estamos tendo mais uma oportunidade de dialogar coisas que envolvem a missão. Então, eu quero agradecer pelo convite, né, de estar com os colegas e que compartilhar nessa visão. E para você que está nos vendo e ouvindo, não saia desse momento, que eu tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo aí enriquecedor. Deus nos abençoe. Uma alegria estar aqui com Emma, com a Amaury Agripino. Alegria estar com vocês que nos assistem. Esperamos que seja algo edificante para você, porque para nós aqui eu tenho certeza que já está sendo. E você que está assistindo este episódio e ainda não assistiu os anteriores, gostaria de te convidar para você assistir também, ouvir, porque nós trouxemos informações muito importantes, como um panorama histórico do que é a APMT, também os planos estratégicos, o plano estratégico da APMT atualmente, e várias informações que com certeza você vai conhecer melhor a nossa agência com essas informações. Mas nós queremos começar hoje conversando um pouquinho, pastor. A gente está falando muito de agência missionária, né? E como é que é essa questão dessa parceria? A igreja, a agência, né? Qual é o papel da igreja na obra missionária? A agência substitui a igreja ou a igreja substitui a agência? Como se dá esse trabalho? Muita gente acha que é até uma concorrência, né? A igreja corre para um lado tentando realizar a missão, a agência vem no mercado paralelo, meio que roubando a missão da igreja, competindo com a igreja na missão. Tem todo tipo de ideia equivocada e é muito bom conversar sobre isso e elucidar, né? A missão, na verdade, é do próprio Deus. É Deus quem, disse o Senhor Jesus, procura esses adoradores, é Deus quem veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Então, a tarefa, na verdade, é do próprio Deus. Deus decidiu fazer por meio da igreja. Então, a igreja é esse meio de Deus para alcançar o perdido. Deus reúne os perdidos e usa esses perdidos resgatados para continuar a tarefa, seguir em busca dos outros que precisam também ser alcançados e transformados em discípulos de Jesus. A agência, ela é o meio de ação da própria igreja. A agência é a igreja, né? A agência é como a igreja se organiza para cuidar daqueles que vão, podemos dizer assim, em postos avançados de trabalho. A agência não é concorrente da igreja, nem substituta da igreja, né? A agência é a igreja em ação. Estamos aqui, Emma, missionária, membro de uma igreja, pastor Cássio, pastor de uma igreja, veio de membro de uma igreja como pastor, hoje aqui trabalhando na agência, pastor Agripino, mesma coisa, membro, ou seja, o que somos? Somos a igreja. A agência é esse braço da igreja,
esse compartimento da igreja que está ali focado no cuidado, no apoio aos missionários. A igreja, ela é a enviadora, a igreja, ela é a mantenedora, e a igreja nem é só aquela que envia, a igreja é aquela que vai. Né? Muitas igrejas entendem assim, o que é ser uma igreja missionária? Isso é importante, pastor, entender, porque é só o missionário que vai, como é que se dá esse trabalho, o trabalho é responsabilidade da igreja, é da agência, é do missionário. Então, algumas vezes a igreja entende, né, que o ser missionário é assim, ela manda o missionário e paga a conta. Né? Ou seja, o que é uma igreja missionária? Uma igreja que manda dinheiro para missões. Não, uma igreja missionária é uma igreja que é missionária, é uma igreja que prega, é uma igreja que discipula, é uma igreja que ganha pessoas e cuida das pessoas que ela ganha, treina essas pessoas, envia novamente essas pessoas e assim por diante. Ou seja, a igreja missionária é a igreja que se compromete com a tarefa ordenada pelo Senhor Jesus. É a igreja que realiza seu trabalho, seja aqui, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo. Né? Então, essa é uma igreja missionária. Enviar, mandar dinheiro, é parte do processo do ir, do fazer. É tudo tarefa da igreja. Então, a igreja, ela levanta os missionários, são membros, são pessoas da igreja que Deus chama, que Deus levanta, e essas pessoas são preparadas, treinadas e depois enviadas, mas a igreja vai com elas, a igreja precisa acompanhá-las, a igreja precisa cuidar deles, a igreja precisa sustentá-los, a igreja precisa interceder por eles, a igreja precisa participar do que está acontecendo naquele campo. E a igreja está também num campo. Né? Aquele missionário está num outro campo ali, mais distante talvez, não alcançado, mas a igreja está aqui também num campo, ou seja, ela está evangelizando aqui e colocou alguém para evangelizar lá. Mas é tudo conjugado, todas essas tarefas sendo realizadas ao mesmo tempo conjugadas. A agência é essa facilitadora. Vai trabalhar, né, essa ajuda da igreja, especialmente naquele campo no qual a igreja ainda não tem, talvez, a sua especialidade, mas a agência vai se qualificar, se preparar, acompanhar, monitorar. Ela é essa facilitadora para que a igreja cumpra a sua tarefa. Ela nem substitui, nem concorre. Isso é importante entender bem, né? Porque muitas vezes há uma confusão, né? Eu participo desse projeto com o missionário e eu não me comprometo na vida do missionário com o projeto, né? As pessoas acabam entendendo que é um projeto do missionário, né, pastor Agripino? Sim. Eu gosto da ideia de pensar que tudo nasce a partir da igreja local, né? E essas pessoas que vão para a missão, elas iniciam na igreja local. Então, a identificação da liderança, vendo a vocação, então a igreja está enviando para o campo, para um exercício de uma proposta. Né? De fato, todos estão na cumplicidade da visão. Não deve haver nenhum sentimento de concorrência entre uma agência ou uma igreja local. Dentro da configuração da Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja estabeleceu que a autarquia, a PMT, ela é que deve fazer esse papel gestor do trabalho missionário. Então, quando o vocacionado é despertado a partir da igreja local, de fato, a gente tem a responsabilidade, o papel na configuração existente, atual da nossa igreja, de facilitar esse vocacionado para chegar ao campo e exercer a missão que Deus estabeleceu para a igreja de uma forma eficaz, com objetividade, com qualidade, com excelência e também com um pensamento estratégico para ir nos lugares onde há a maior necessidade e a maior carência, né? Então, não existe um corte, né? Quando ele chega na PMT, corta e agora é a PMT que vai fazer. Sim. Eu acho que nós temos um grande braço estendido. O braço ele nasce a partir da igreja local, vai se estendendo pela autarquia que tem
essa função, e esse braço vai passando pela agência e vai chegando ao campo. Então, é um único braço estendido e aí sincronizado para que todos possam fazer com que o projeto venha a ser executado. Então, Um trabalho de sinergia, né, pastor? Aham. A igreja cooperando, a PMT com essa expertise de observar alguns aspectos pontuais e nessas questões de outro país, né, outras culturas. Então, tudo isso, às vezes, a igreja local tem outros desafios, né? Com certeza. Nem sempre a igreja conseguirá acompanhar aquele missionário num campo mais distante, entender todos os processos de entrada naquele país, depois de entrar, de se portar ali dentro daquele país, de desenvolver o projeto, qual é o melhor projeto para aquele país. Então, a agência, ela é, como o pastor Marcos disse, esse braço da igreja, ela se especializa, ela entende melhor aqueles processos, aquele trabalho a ser feito, ajuda aquele missionário, forma equipes missionárias para determinados campos, entende ali o desafio daquele lugar, coisa que a igreja, por vezes, não terá, né, nem o foco, nem a condição necessária de agenda, de vida para fazê-lo. Então, a agência entra aqui como essa facilitadora, ela pensa, ela foca, mas a agência é esse departamento da igreja, né? A agência é essa parte da igreja que está ali olhando e pensando processos, pensando estruturas, pensando estratégias, fazendo o acompanhamento daquelas pessoas que foram enviadas. Então, a agência aqui, ela só se torna mesmo essa ajudadora da igreja, facilitadora da igreja, ou seja, até mais esse departamento da igreja focado nessa parte, nesse aspecto da missão, que fará aí todo o trâmite e acompanhará o missionário. Mas quem envia, sustenta, participa e faz a obra é a igreja. Foi ela que Jesus chamou para fazer, é ela que Deus decidiu que usará para fazer a sua obra. Que bom, é isso mesmo. Eu gosto de dizer que a agência está para a gestão missionária como o seminário está para a formação teológica. Aham. Vamos pensar que uma igreja, mesmo que seja grande, bem estruturada, tem uma excelente escola dominical, ainda assim ela vai ter alguma limitação para dar toda a formação teológica que um vocacionado tem para se tornar um pastor. Daí entra o seminário, que apoia a igreja na formação dos seus vocacionados. Mas, de fato, eles nascem na igreja, a vocação é identificada e reconhecida na igreja, é encaminhada para o concílio, para o presbitério, e o seminário trabalha de maneira paralela, fornecendo essa formação teológica necessária e adequada para o candidato ao ministério sagrado, ao pastorado. A agência funciona da mesma forma, né? Como o pastor Mauri falou, por mais bem estruturada que seja uma igreja, ela vai ter alguma limitação em fazer o gerenciamento de projetos em campos específicos, transculturais, às vezes com muitas particularidades, especificidades, e a agência ela desenvolve então a sua expertise, especialidade em fazer essa gestão, mas em conjunto com a igreja, né? O mesmo poderíamos comparar com um conselho missionário ou uma secretaria de missões, um departamento de missões de uma igreja local. Sim. Um grupo de pessoas da igreja local que se dedica a gastar mais tempo para acompanhar missionários, etc. Mas ele representa o todo. O trabalho é da igreja e tem um grupo ali que dedica mais tempo a isso. De maneira análoga, a agência seria esse conselho missionário, só que não de uma igreja local, mas da denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. É importante destacar, né? E o que o missionário espera da igreja, pastor Agripino, nessa sua trajetória de mais de 30 anos vivendo de maneira integral nesses projetos missionários da igreja? Bom, primeiro eu gosto de destacar a ideia de que o missionário nunca deve olhar para a igreja
quando ele vai apresentar o projeto missionário, nunca olhar para a igreja somente como uma patrocinadora. Né? É como se chega numa igreja e fica procurando a cifra na testa dos irmãos, quem é que vai investir no meu projeto, como se houvesse assim, um foco. Eu vou à igreja somente para buscar o recurso financeiro. Eu acredito que o missionário deve esperar, né? Deve esperar da igreja um compartilhamento da visão, né? Um engajamento na visão. É aquilo que ele entende, que Deus falou ao coração dele com uma visão, então ele tem um papel de transvisionar. Então, ao transvisionar, ele está colocando para outros a oportunidade também de ter a participação. Então, esperar da igreja é fazer com que facilite a tramitação, as vias de relacionamento, para que a igreja possa orar, porque além e muito acima de o investimento financeiro, é primordial que a igreja engaje na oração. Porque tem as dimensões espirituais, tem as questões que envolvem a facilitação de chegar no campo, a abertura de portas, o quebrantar do coração das pessoas que vão estar envolvidas na missão de Deus. Então, a igreja precisa, né? Precisa entender que mais do que um investimento financeiro, ela orar pelo missionário. Segundo, é também o investimento, e aqui eu quero dizer que o investimento não pode se limitar ao financeiro, porque você tem possibilidades e oportunidades do engajamento enquanto igreja no investimento. Você pode investir em recursos humanos, você pode investir em recursos materiais. Então, por exemplo, nós recentemente tivemos aí uma movimentação para aquisição de Bíblias para o interior de Angola. Então, nós tivemos uma pessoa que ele não deu o dinheiro em espécie para aquele projeto, mas ele fez a doação de um carro, né? Um Fusca antigo de um colecionador. Então, houve esse engajamento. Como também eu acho que o missionário espera da igreja que haja um interesse para saber o que está acontecendo no campo, porque essa interação leva a uma integração. Leva a uma integração, porque a pessoa se sente como parte do projeto, não é alguma coisa distante, né? Você cria vínculos emocionais, você cria vínculos espirituais, porque o projeto já não se torna mais um meu, Sim. mas o projeto é nosso. Uma coisa que eu acredito é o seguinte, que todo projeto nasce de uma visão, e a visão ainda ela inicia de uma individualidade. Depois o papel é você passar a visão para a igreja. E a partir do momento que você passa para a igreja, o projeto já não é meu, o projeto é nosso. Então, a gente espera que a igreja veja que, ao estar em qualquer lugar do Brasil, como também ao redor do mundo, é a igreja que está lá, através do missionário. Então, o missionário também espera essa linha de volta da igreja. Uma via de mão dupla, né? Exatamente, de mão dupla, né? Em mão dupla. E também, eu penso que o missionário espera que, de alguma maneira, os membros da igreja possam visitar o campo. Também. Para conhecer a realidade, conhecer a necessidade. É muito interessante, nesses anos todos que eu tenho tido a oportunidade de algumas pessoas viajarem em alguns lugares que a gente tem podido estar, eles não voltam igual. Então, trouxe para muitos uma mudança substancial na igreja local. Então, o missionário espera que a igreja também visite o campo e conheça aquilo que Deus está fazendo, porque aí não é somente jogar o recurso financeiro no campo, mas saber que, poxa, o investimento está dando resultado, eu faço parte disso aí. Pastor, tem uma pergunta que muita gente faz. Eu quero ser um missionário, a agência vai me sustentar integralmente? Nós fazemos parte de uma igreja, nós temos uma filosofia e temos uma política, né? O engajamento da missão e o investimento financeiro, ele parte da igreja local, através dos dízimos e das ofertas que são ali produzidas a partir da igreja local. Dentro da estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje nós temos uma configuração enquanto APMT, segmentos. Uma parte do recurso, ele provém da tesouraria do Supremo Concílio, que é feita a gestão
pelo comitê gestor, né, que é o órgão oficial da igreja que faz a gestão. Então, cada igreja local manda o dízimo à tesouraria do Supremo Concílio. Na configuração orçamentária do 100%, 54% é tirada dessa, vamos dizer, uma pizza, né? Se eu pudesse entender aqui essa configuração, então a gente tira essa fatia, 54% é enviada para o fundo missionário, que é feita a gestão do comitê gestor. Então, parte do recurso é a partir do comitê gestor. Como também outra parte, a gente espera, e nós temos isso na prática, e além disso, igrejas locais investem nos missionários. Irmãos, além do recurso financeiro, a partir da personalidade jurídica de igreja local, existem indivíduos na igreja local que também ofertam para os projetos missionários. Nós temos também os investimentos através de empresas, né? Através dos nossos presbitérios. Então, a configuração para que o projeto venha a ser executado, ela vem dessas fontes, né? Então, a APMT, ela não tem, na sua configuração, um pagar de um salário. As ofertas são voluntárias, as ofertas são espontâneas, e dentro dessas ofertas que vão agregando através dessas fontes, elas são direcionadas para os projetos adotados por esses segmentos, né? Então, é dessa maneira, no geral, é que funciona a manutenção do trabalho missionário através da APMT. Porque às vezes tem uma certa confusão, desconfiança, né? Eu já sou missionária, então a APMT vai prover esse sustento, né? Então é importante que acrescentar alguma coisa nessa sua caminhada missionária, o entendimento das igrejas enquanto esse sustento. Bem, minha esposa e eu servimos por 15 anos no campo missionário e tem alguns anos que estamos agora cooperando na gestão, né, dos projetos missionários da APMT. Eu posso testificar enquanto missionário de campo, né? Cada agência desenvolve uma estratégia de captação de recursos, de sustento de missionários e assim por diante, mas no final do dia o nosso sustento vem do Senhor. E seja qual for a estratégia, no caso da APMT, é a filosofia de missões da IPB que nos rege, né? E essa filosofia aponta para os missionários levantando o sustento junto a igrejas parceiras, cooperadoras, aos concílios, né? E essa é a estratégia adotada, é essa a estratégia que tem sido usada, e Deus tem usado essa estratégia para sustentar os missionários nos seus diferentes campos e projetos. Mas no final do dia é preciso ter esta convicção que traz descanso também para o coração e para a alma. O sustento vem do Senhor através da sua igreja. Isso. E o Senhor é o mais interessado em expandir o seu próprio reino, né, e não tem deixado nada faltar. Eu gosto, e também concordo com o que o Cássio acabou de falar. Nós usamos métodos, estratégias, metodologias, temos as configurações estabelecidas para a igreja, mas é muito importante, né, e concordando com o que foi exposto agora, que quem sustenta a obra é Deus. Tudo provém dele, porque ele é o dono do ouro e da prata. Então, a fonte inesgotável e quem tem um interesse maior, prioritário, é sempre Deus. E ele usa a própria igreja, como já foi citado. É interessante, né, a gente falar desse ponto assim muito sensível, né, na questão missionária, porque a gente, na medida que vai vivendo e convivendo com missionários, nós vemos testemunhos. Como é que a pessoa estava orando e recebeu um telefonema? E foi aquele recurso que estava precisando para alguma situação emergencial, alguma necessidade, né? Então, nós temos muitos testemunhos para falar, e a gente vai ficar só nesse ponto, nós vamos nosso podcast tudo, né? Mas como é que a gente pode fazer? Quer acrescentar? É interessante, né? Esse é um drama já antigo. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo faz um elogio e uma certa reclamação, né? Paulo diz assim, olha, quando eu parti lá para Macedônia, nenhuma das igrejas, quando eu parti da Macedônia, nenhuma das igrejas se associou comigo no tocante a contribuir. Aí Paulo diz, exceto vocês. E ele vai dizer no versículo 13, vocês fizeram bem se associando comigo. Paulo usa esse termo, né? A igreja de Filipos se associou a ele
no trabalho missionário dele, quando ele parte de lá. Então ele esteve ali na cidade, plantou aquela igreja, e aquela igreja se tornou uma enviadora de Paulo, uma mantenedora de Paulo. E ele fala, recebi tudo, estou aqui suprido em todas as minhas necessidades, agradece esse fato à igreja. Mas já ali tem um problema, né? Paulo diz, olha, tem igreja que não quis participar, que escolheu não participar desse processo. E Deus, de fato, né, levanta a igreja dos Filipenses para sustentar Paulo. Vem de Deus, de fato, o sustento. Deus usará a igreja local. Isso é um método bíblico, né? É a maneira de Deus. A agência ela não é um banco, ela não é uma empresa. Isso. Ela capta dinheiro onde? Ela capta dinheiro dentro da igreja. Ela capta recursos a partir de membros, hoje eu conheço, né, é uma coisa que vem crescendo no Brasil, por exemplo, alguns irmãos que têm empresas e empresas adotando missionários, empresas fazendo parte do seu ganho, fazendo que isso se reverta, né, para sustento de missionários. Mas é a igreja, ou seja, é um membro da igreja decidindo que sua empresa também trabalhará pró reino de Deus nesse sentido. Então sempre passa ali pelo envolvimento. E por que a igreja o faz? Deve fazê-lo? Porque a tarefa é dela. Ou seja, eu tenho que ser muito grato por esse irmão que foi, enquanto eu estou aqui. Eu evangelizo do outro lado da rua, mas ele foi evangelizado do outro lado do mundo. Essa obrigação é minha como igreja. E aquele irmão foi. Então, a igreja tem que se sentir privilegiada em fazê-lo. E a maneira como Paulo elogia a igreja de Filipos deixa claro que a igreja teve essa percepção de que era uma honra para ela, através de Paulo, alcançar as pessoas que Paulo estava alcançando. Então, ela envia sustento a Paulo a partir dessa compreensão de que Paulo está fazendo lá aquilo que é tarefa dela. E é um privilégio participar com Paulo lá na ponta do que ele está fazendo. Hoje, o mesmo desafio, a igreja se envolver, como nós temos dito aqui, não é só financeiramente, não é só patrocinar, muito mais que a igreja pode fazer. E no mundo de hoje, mais ainda, né? Sim. No passado, a igreja, dialogando com Paulo, aqui, através do membro comum que estava na equipe de Paulo, era da igreja, mas hoje, muito mais, a igreja vai online, a igreja vai na viagem missionária, e ela envia, há muitas facilidades, sustenta né? muitas facilidades, e ela precisa entender que a tarefa é dela, o compromisso é dela. Não pode delegar essa tarefa, né? Pastor Agripino, como é que a pessoa se torna missionário da agência? Bom, a PMT ela estabeleceu alguns pré-requisitos para que a pessoa possa engajar no trabalho missionário, né? Então, de forma geral, é muito importante que chegue a nós uma carta de recomendação. Sendo um membro da igreja, a gente precisa da carta de recomendação da liderança, do seu pastor, porque nós não, muitas vezes, e a maioria delas, nós não conhecemos, né? Pensando em perspectiva de dimensão de Brasil, né, que é um país com dimensões continentais, não conhecemos todas as igrejas, não conhecemos todos os membros com seus engajamentos na igreja local, então é importante que tenha a carta de recomendação e tenha essa identificação, que essa pessoa tenha essa vocação, tenha esse chamado, tenha esse engajamento na igreja local, e a igreja, então, em sua avaliação e oração diante de Deus, fala, essa pessoa tem um potencial para o envolvimento no trabalho missionário transcultural, que é aí dentro da perspectiva da APMT. Então, a carta de recomendação, sendo pastor, aí a configuração se estabelece a carta de recomendação a partir do presbitério. A APMT, ela, nesses anos todos, e aí como igreja, né, porque a gente fala APMT, não podemos desassociar nunca da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sim. A igreja tem os seus pressupostos, né, sistema de governo, teologia, e toda a sua estrutura e suas configurações estabelecidas para o seu norte missionário enquanto igreja. Então, estabelece que alguém que queira engajar no trabalho missionário tem que ter a carta de recomendação, citada agora, precisa ter uma formação teológica, né? Pode ser
aí um seminário presbiteriano, pode ser um instituto bíblico, e mais recentemente, para os que têm o grau superior, ele poderá então fazer aí um curso de especialização no Centro de Pós-Graduação André Jumper, né, que é a Teologia Sistemática Completa e a Teologia Bíblica Completa. Isso não configura para uma ordenação de pastor, né, porque aí você precisa aí do curso teológico ou a critério do presbitério, fazendo outras análises e outra perspectiva. Como também nós temos dentro dos nossos pré-requisitos o CFM, que é o Centro de Formação Missiológica, que ele tem essa objetividade de treinar e capacitar esses vocacionados a ter uma compreensão e um entendimento e saber que esse conhecimento vai ajudá-lo a uma aplicação melhor na missão, essa visão da transculturalidade. Porque a PMT, ela tem a sua ação transcultural na realidade brasileira, como também a sua ação transcultural na realidade fora do Brasil. Então, a gente requer que a pessoa faça esse curso. Esse curso acontece na cidade de São Paulo, entre os meses de fevereiro a novembro, e também na cidade de Recife, aí pega os 2 janeiros e 2 julhos, né? São isso. E as outras questões que a gente requer são documentos, né, que são mais de formalidade para dentro dos nossos processos, além de o CTM, que é o Centro de Treinamento Missionário, requerida pelo próprio Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é na área da plantação de igreja, né? Ele acontece também em 2 lugares no Brasil, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, e em Recife, em Pernambuco. Então, essas formações, nós entendemos, né, e a liderança da PMT regeu esses pontos, como o entendimento de que é importante o engajamento da missão, você estar melhor qualificado. Porque eu lembro que no passado, algumas organizações fizeram alguns levantamentos e a conclusão que chegou é que os missionários que mais voltaram rapidamente do campo os que teriam, ou os que não tinham, né, melhor dizendo, os que não tinham uma melhor preparação, uma qualificação. Porque no meio da diversidade, no meio da crise, dos problemas, o que vai fundamentar a pessoa para ficar no campo não é a sua expertise, né, a sua vivência na sua história. Isso contribui, mas eu acredito que são os fundamentos bíblicos, os valores descritos na Palavra de Deus, encravados no seu coração e também na sua mente, né, para dar continuidade. Por isso que a igreja, ela requer que as pessoas tenham essa formação, uma formação mais qualificada, né, e não mandar simplesmente, eu tive um chamado, eu quero ir, né. Isso daí a gente escuta em algumas ocasiões, né? Eu não quero ir pela PMT porque demora demais. É muito preparo, é muita burocracia, né? Mas a gente está entendendo, então, que é necessário, porque também no processo do preparo, também Deus vai trabalhando o seu coração, a ansiedade, para fazer um trabalho mais consolidado, né? Todo treinamento e capacitação é um tempo também de Deus trabalhar no coração da pessoa. A gente não pode anular isso. Né? Justamente, se não consegue vencer algumas barreiras e desafios no seu próprio país, onde fala a mesma língua, tem a mesma cultura, o recurso financeiro é o mesmo, então vai provavelmente ter maior dificuldade lá fora, né? E a gente também requer, né, antes da pessoa passar pela primeira entrevista, a gente manda um questionário, né, que é o perfil vocacional, a gente pede uma carta de testemunho sendo casal dos 2 lados, isso vai nos municiar a ter mais informações de quem é a pessoa, né? E agora, aí damos o norte. Sim, é isso mesmo, porque aí a gente vê, né, o desafio é muito amplo, muito grande, né? E diante de tantas necessidades, plano estratégico da APMT e outras coisas, como que o missionário vai saber, pastor Cássio, onde é o lugar, onde Deus quer que ele desenvolva seu ministério, qual é o seu papel nessa tarefa? É muito amplo, né? O senhor que trabalha mais diretamente com os missionários, como tem sido isso?
Por exemplo, eu quero ser missionária, eu vou saber se eu vou para a Bolívia, se vou para a China, se eu vou para um Oriente Médio. Como que esse perfil a gente pode mensurar essas qualificações dos missionários para desenvolver algumas tarefas? Muito interessante, Emma. Essa é uma pergunta relevante e recorrente. Quando o candidato, né, quando o vocacionado se apresenta para a agência, para a PMT, ele passa por uma entrevista, tem um trilho de requisitos, como o Agripino mencionou, que ele precisa percorrer, e aí entra no processo de discernimento de campo, né? E esse processo de discernimento de campo é muito importante, porque eu gosto de dizer que há a vocação, a direção e a instituição. A vocação tem a ver com o meu chamado ministerial, né? Os dons que Deus me deu. Alguns Deus deu dom de ensino, né? Outros Deus deu vários dons que levam para uma ação mais de plantio de igreja e assim por diante. E pode exercer esses dons na sua igreja local aqui no Brasil ou em outras partes do mundo. Então, se é em outras partes do mundo, tem a ver com direção. Essa é a sua pergunta. Como discernir qual o lugar que Deus espera que eu exerça os meus dons, a vocação para a qual ele me chamou, né? É o direcionamento de campo. Aí entra o papel da instituição, que no caso a PMT é a agência gestora que vai servir a igreja e a esse vocacionado no exercício do seu ministério em um campo transcultural. Eu penso que esse discernimento ele precisa se dar num processo que envolve o candidato, a agência e o seu, vou chamar de núcleo de apoio, né? E a mesma teologia bíblica que é aplicada para o discernimento de conversão e vocação pode ser aplicada para o discernimento de direção. Como é que eu sei e posso afirmar que alguém realmente se converteu? Segundo a teologia reformada, é pelo sinal interno, tem a ver com a convicção que aquela pessoa apresenta de seguir a Jesus, e com o sinal externo. Quem a conhece confirma que houve mudança de comportamento, né? A vocação é a mesma lógica. Como confirmar, como saber discernir que alguém é vocacionado para um ministério? Há um sinal interno. Esse sinal interno tem a ver com um desejo ou com uma disposição. Paulo disse que aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. É sinal interno. Mas só desejar o episcopado não é suficiente. Paulo diz também a Timóteo que não seja negligente com o dom que Deus te deu, tem a ver com o sinal interno, com a imposição de mão dos presbíteros. Hoje houve uma confirmação externa, né? Então há um desejo, uma disposição, e quem conhece essa pessoa precisa confirmar que de fato aquilo faz sentido, né? Tem que reconhecer. A mesma lógica se aplica para o direcionamento de campo. É preciso ter esse sinal interno, e esse sinal interno tem um pacote, né? Passa por um desejo ou pela disposição da pessoa, do candidato, de servir em campos transculturais. Sim. Às vezes o candidato chega com um desejo forte. Eu quero servir no país Y. Sim. Né? Aí o sinal externo tem a ver com a agência. A agência vai dizer se ela tem condições ou não de colocar esse vocacionado naquele país Y e gerenciar o seu ministério ali. Não é? Isso tem a ver com o externo. A agência vai conhecer esse candidato para avaliar se o perfil vocacional dele de fato se encaixa com aquele país ou aquele campo onde se pretende, né? Porque quem tem o conhecimento do campo, dos povos, etc., é a agência. O candidato vem e se apresenta às vezes com esse desejo, né? Às vezes o candidato ele não tem um desejo, ele está aberto, ele tem apenas a disposição. Aí naturalmente é muito mais simples e mais fácil nesse caso. Porque a agência vai apresentar os campos, as possibilidades, as necessidades, as viabilidades e vai fazer o cruzamento entre possibilidades, necessidades e viabilidade de campo com o perfil vocacional, com o momento familiar e com a experiência desse candidato, né? Então, esse cruzamento de informações é um ambiente mais seguro para o discernimento de campo, né? Não apenas esse sinal interno que eu estou chamando aqui, que seria o desejo, a disposição, mas o momento familiar também é importante. Sim. Às vezes apresenta alguém que diz assim, Deus me chamou, eu tenho até uma experiência para plantar igrejas e o Senhor está me direcionando para trabalhar com plantio de igreja em campo transcultural e aí está aberto. Bom, mas aquele país X tem a necessidade, tem espaço para esse ministério, mas às vezes o momento familiar desse candidato não permite. Ele está com o filho
na pré-adolescência, que naquele país nós já sabemos, não tem estrutura de ensino, etc, etc. Né? Então tem que avaliar o perfil vocacional, tem a ver com os dons que Deus deu, o momento familiar desse candidato e o sinal interno, que é o desejo ou a disposição. Né? E do outro lado, a agência tem conhecimento de campo com as necessidades, há muitas necessidades, as possibilidades, às vezes há necessidade, mas não há possibilidade. Às vezes há possibilidade, mas não há viabilidade. Então esses elementos têm que ser cruzados. Uma terceira instância, que às vezes não aparece, mas ela está presente e precisa estar, é o que eu chamo de núcleo de apoio. Né? Que se é um pastor, naturalmente vai ser o seu presbitério e igrejas associadas a ele. Se não é um pastor, a igreja local e outras igrejas que vão somar. Né? Aí está aí o que o pastor Mauri mencionou, o papel da igreja local, e o que o Agripino mencionou, o papel da agência. Tá? Tem que ter uma convergência. Porque se o candidato deseja ir para tal lugar, a agência tem possibilidade de enviá-lo, de gerenciar o seu ministério naquele lugar. Mas o seu grupo de apoio não abraça essa proposta, aí é certo que logo vai ter boletim de ocorrência. Sim. Né? Vai perder sustento, não vai conseguir. Então tem que ter essa triangulação dessas três instâncias. O candidato, a agência e o seu núcleo de apoio, todos juntos, discernindo a direção e o tempo de Deus. Talvez aí a grande dificuldade é que nós temos, né, comumente, meio que uma cultura na área de missões da turma dizer assim, eu fui chamado para a China, Sim. eu fui chamado para o Japão, e aí as pessoas fecham, né, nesse chamado, nessa ideia, né, de um chamado para um país específico. E quando o grupo de apoio diz, não queremos enviar para lá, ou quando a agência diz, não tem viabilidade no momento de ir para tal lugar. Essa é uma tensão muito grande, né? E algumas pessoas têm dificuldade no processo de achar se não vai demorar, eu vou por conta, ou não vão me mandar para onde eu quero, eu vou por conta também, né? Essa tem sido aí uma tensão bem grande. É interessante que o próprio Paulo tentou ir, né, para uma direção que ele mesmo vai dizer, o Espírito Santo impediu que ele fosse, ou seja, Paulo entendeu que tinha que ir para Bitínia e Deus disse não, é Macedônia. Ou seja, é uma questão de direção que o próprio apóstolo Paulo não entendeu, né, a direção correta. Deus teve que dar a Paulo uma visão de um varão macedônio, dizendo, passa aqui a Macedônia e nos ajuda. E, sabe, se dependesse do planejamento missionário de Paulo, ele tinha ido para Bitínia, ele ia para outro lugar. E Deus disse, não, é aqui. O quarto elemento aqui é exatamente o que pesa, que é qual é a direção divina, né? Isso. Tem uma direção do missionário, a direção da agência, a direção do grupo, e tem uma direção divina. E nem sempre é tão fácil entender todas essas coisas. Paulo escreve para os irmãos da Tessalônica dizendo que quis ir lá e Satanás barrou o caminho. Também. E em Atos, Lucas diz que o Espírito Santo barrou, fazer esse entendimento aqui, né? Que hora que é o diabo, que hora que é o Espírito Santo. Ele vai falar, o diabo me barrou de ir para Betim. Não, Paulo diz claramente, ou Lucas diz lá que era o Espírito Santo que impediu. Paulo depois diz, olha, aqui foi o diabo que impediu. Muita oração, discernimento e graça de Deus para acertar todos esses movimentos. É verdade. Pastor Agripino, eu queria só perguntar se tem alguma experiência rapidinha de um missionário que queria ir para um lugar, a agência não enviou para esse lugar e depois o missionário entendeu que onde a agência direcionou era o lugar que Deus tinha para ele? Eu estou lembrando de um caso, um missionário estava inclinado a um país na Europa. E o coração dele é sempre para esse país, só que a gente tinha a necessidade, por exemplo, um queria para a Espanha, ele queria para a Espanha inicialmente, e nós tínhamos uma necessidade em Portugal. E foi muito interessante que era a primeira experiência dele em contexto transcultural. E nessa primeira experiência transcultural, ele sai de uma igreja no interior de São Paulo, uma igreja grande, e ele teria ali toda uma condição favorável em termos de estrutura no Brasil de desenvolver o ministério de missão local, né? Mas ele
entendeu que deveria ir para a Espanha e nós mostramos uma realidade de Portugal. Quando ele estava em Portugal, a igreja daqui, quando ele era pastor, ficava insistindo, por que você não volta, por que você não volta e tudo. E ele sentiu muito pressionado, né, de querer voltar para o Brasil, e ele me faz uma ligação, né? Ele me faz uma ligação para pedir minha opinião, e foi muito interessante que eu falei assim, olha, eu penso o seguinte, sabe quantos pastores iguais a você no Brasil? Uhum. Ele falou, quantos? Eu falei, tem um monte. Sabe quantos pastores melhor do que você no Brasil? Tem um monte. Sabe quantos pastores pior do que você no Brasil? Tem um monte. Agora, esse trabalho que a PMT está direcionando para você ir, se você sair daí, vai fechar. Uhum. A decisão está nas suas mãos. Então, muitas vezes o missionário quer ir para um lugar, mas a agência está apontando que a maior necessidade é naquela localidade, porque nós não tínhamos outras opções, nós tínhamos oportunidade. Ele queria para um campo, mas porque ele sonhava no coração que aquele era aquele campo. Então, a gente depara com realidades onde existem pessoas que têm essa paixão por localidade. Eu penso o seguinte, não está nada errado você pensar em ir para um país, né? Eu não vejo nada de errado. Mas eu acho que é mais importante e relevante a gente pensar na perspectiva analisando os seus dons, o seu talento, o seu perfil, a realidade, a necessidade da missão, que tem aí um planejamento, uma cosmovisão mais amplificada de necessidades. Então a gente deparou no passado, como temos deparado ainda nos dias atuais, onde pessoas querem ir para um lugar e a agência manda para outra. Eu sei que no início ele é uma situação um pouco sensível, né? Onde tem que prevalecer, né? Porque, de igual modo, como o candidato ao campo missionário ora pedindo a Deus, a liderança da PMT, ela também ora pedindo direcionamento. Todas as nossas reuniões, né, em toda a história da PMT, existem vários momentos de oração, sim, pedindo a bênção de Deus para direcionar os passos, né? Então a gente também quer estar submisso ali e estar sensível àquilo que Deus está apontando para a liderança. Então pensar em um missionário que quer ir para um lugar e a missão manda para outro, não é algo incomum. Sempre existiu e eu acredito até a volta de Jesus deverá continuar essa perspectiva. A gente tem que ter o discernimento de Deus e Deus falar o coração de ambas as partes, né, para ver onde que o Senhor quer nos levar. E aí temos que ir junto, né? Ninguém vai sozinho, né? Tá certo. Eu acrescentaria que assim, o candidato não deve chegar com um pacote fechado, pronto, né? E a agência também não tem um pacote fechado, totalmente fechado. A agência tem propostas e campos, e tem os campos onde nós já atuamos. No momento estamos em 38 países, e em todos esses campos há necessidade, ou em vários deles, há necessidade de reforço, em alguns de ampliação de ações, em outros de sucessão missionária. E tudo isso tem a ver com o perfil vocacional do candidato que chega até nós. E temos um planejamento, né, de avançar aí para 16 países e 4 blocos de grupos étnicos mundo afora, que são nossos alvos prioritários. Agora, é claro que é um processo de discernimento, né? O missionário, o candidato, quando chega, ele precisa avaliar onde ele se encaixa em um desses campos. Se eventualmente ele não se identificar com nenhum desses campos, juntamente com o seu núcleo de apoio, a diretoria da PMT e a Assembleia tem a autonomia de avaliar casos excepcionais. Mas é preciso chegar num consenso, né? Assim, algo que ecoe do coração do missionário, que caia bem no coração da agência, enquanto instituição, e no seu núcleo de apoio. Discernimento e direção de Deus. Voltando aqui, o pastor Amaury mencionou, eu acho que há talvez uma certa incompreensão muito comum da teologia bíblica de vocação. Sim. Porque a vocação ela tem a ver com ministério, não tem a ver com lugar, com país, com povo. País, povo é direção. Vocação e direção são coisas distintas. Paulo sempre se identificou ou se identificava nas suas cartas, dizendo: eu sou Paulo, chamado, vocação, para ser apóstolo. Em nenhum momento Paulo diz assim: eu fui chamado para Roma,
e nem mesmo chamado para os gentios. Ele fala, eu fui designado para os gentios. É diferente, né? Diferente. Uma coisa é chamado ministério, esse ministério não muda, ele é revogável, né? E outra é a direção, lugar, povo, que muda. Certo. Inclusive, eu gosto de dizer que ao que nos referimos como chamado missionário, via de regra nada mais é do que um direcionamento ministerial. E é temporal. Vamos pensar aqui, o pastor Amaury é pastor, né, com ministério aprovado, reconhecido. Em um determinado momento, Deus fala ao seu coração e confirma através da agência, do seu conselho, do seu presbitério, olha, eu vou sair de São Paulo e vou servir na China. Ele está recebendo um chamado missionário? O que ele vai fazer na China? Ele vai fazer na China o que ele faz aqui, porque é quem ele é. Né? É a sua identidade vocacional. Aí, quando ele vai para a China, ele recebe o nome de missionário. Aí, depois de 10 anos, ele volta da China e deixa a agência e volta a pastorear a igreja. Então, ele recebeu um chamado, depois perdeu o chamado, voltou a ser pastor? Eu penso que não. O chamado dele é pastoral. Pode ser exercido em São Paulo, Brasília ou qualquer lugar do mundo. Agora, se vai para um lugar, tem um direcionamento transcultural, né? Esse chamado é para a vida inteira, é identidade. Esse direcionamento, ele pode ser temporário, pode ser 10, 20, 30 anos, né? E tem uma terceira fase. Então, essa distinção entre vocação e direção, teologicamente falando, ela é muito relevante para não acontecer isso que o pastor Amaury mencionou, né? O missionário se sentir chamado para um lugar, mas na verdade às vezes é uma direção temporária de Deus. Muito, muito interessante, né? E o nosso tempo está voando, né? Com certeza quem está nos ouvindo aqui, o nosso podcast, videocast Missionando, estamos aqui conversando com o pastor Amaury, o presidente da APMT, o reverendo Marcos Agripino, executivo administrativo, o reverendo Cássio, também ele é executivo operacional, e temos muitas coisas ainda que as pessoas com certeza têm algumas dúvidas sobre a APMT, sobre a agência, sobre igreja, sobre campo, vocação, são temas muito abrangentes, mas o nosso tempo está acabando e eu queria dar um minutinho para cada um, para que vocês possam concluir algum pensamento, talvez que vocês gostariam, alguma mensagem para quem nos está ouvindo. Então, no meu entender, não existe igreja que não seja missionária. A igreja tem que ser, é a natureza dela. Ela existe, como diz a palavra, né? Pedro fala que fomos resgatados, chamados das trevas para a luz, a fim de... Né? Ou seja, Deus nos resgatou com uma finalidade, a fim de proclamar as virtudes do Senhor. Né? Nós fomos feitos nação santa, sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes, os atributos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, tem um propósito nessa redenção, proclamar. Então essa é a natureza da igreja, essa é a tarefa do povo de Deus. Então, se você é um crente, se você é um cristão de verdade, você tem também a vocação de anunciar a glória de Deus. E eu queria desafiar você então, se envolva com essa tarefa, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo, uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, é simultâneo, né? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e também nos confins da terra. E o mundo hoje está todo misturado, tem gente de todo lugar, em todo lugar. E você precisa alcançar o brasileiro, o americano, o boliviano, o chileno, o argentino que está aí à tua volta, que está do teu lado, ou que está aí numa tecla do teu computador, num toquezinho na tela do teu celular. Se envolva nessa tarefa, pregando, indo, investindo, intercedendo, mas não deixe de se envolver com missões. É extremamente gratificante viver para cumprir o propósito para o qual fui chamado, que é proclamar o Evangelho para a glória de Cristo. Bom, para você que está nos vendo e também nos ouvindo, nós colocamos aqui um parâmetro, né, estabelecido pela agência para se engajar no trabalho missionário. Então, esses parâmetros, na verdade, quando você inicia, você vai perceber que, por que eu não fiz antes? Né? Vem aquela pergunta, vai perceber que, de fato, ela tem relevância e tem importância. E no findar de todas as coisas,
A pessoa bem preparada, bem qualificada e tendo um entendimento mais aprofundado de toda a sistemática de envolver comissões através da APMT, vai levá-lo a uma maior segurança, um melhor conteúdo para que a missão seja feita com a qualidade maior. Então, um tempo investido, eu não gosto muito da palavra o tempo gasto, mas o tempo investido vai trazer uma maturidade daquilo que Deus está colocando no coração dele a partir da igreja local e também para a liderança da PMT. Então, se envolva com a PMT. Aí pode visitar o nosso site, né? Sim. www.apmt.org.br. Ali você vai ter as informações primárias e necessárias para se envolver através da agência. Obrigado, pastor. Olha, se Deus tem falado ao seu coração ou falou através desse podcast acerca de um ministério em campo transcultural, e se isso tem gerado um sonho no seu coração, um conselho que eu te dou: transforme o seu sonho em planos e os planos em passos práticos. Número 1, converse com a sua família sobre isso. Número 2, se você é membro de uma igreja, converse com o seu pastor, com o seu conselho, ou se você é um pastor, converse com o seu presbitério. Número 3, dê passos práticos. Entre em contato com a PMT e se informe acerca de como percorrer o trilho de preparação para um campo transcultural. Você pode escrever para rh@apmt.org.br e buscar informações sobre filiação à agência. Deus te abençoe. E assim nós estamos terminando então mais um videocast da APMT em parceria com a IPPTV. Para mais informações sobre a nossa agência, você já ouviu aqui, apmt.org.br. Lá você vai encontrar vídeos. Nós também temos nosso canal no YouTube, temos no Facebook, no Instagram, no Telegram, no podcasts também, em todas as plataformas principais. Então, venha, faça parte da nossa agência, seja sendo missionário ou sendo parceiros ou abraçando o missionário, mas abrace a causa e vamos levar esse evangelho de Cristo a todas as nações. Até o próximo episódio, esperamos você.